isso aí, estamos começando o nosso primeiro EBD online e a gente utiliza a revista da CPAD, que é a revista que nesse trimestre está tratando sobre o movimento pentecostal. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de avivamento. Eu achei interessante um dos textos que foi selecionado aqui, que está em 2 Crônicas. Se você puder ler em casa também, acompanhar, 2 Crônicas, capítulo 34. E eu quero falar hoje em especial a respeito do rei Josias. Rei Josias é uma passagem da Bíblia que eu gosto bastante, que me alegra muito em ler, porque a forma como Deus usou, a forma como Deus resgatou aquele povo, utilizou de um homem, de um jovem, que o rei Josias, desde muito jovem, assumiu o reinado. A palavra de Deus diz nos dá algumas referências, que ele assumiu o reinado com cerca de 8 anos de idade. E aí, desde então, ele começou a desfazer tudo aquilo que havia sido feito pelas gerações passadas, de altares para outros deuses, de incensos que eram queimados para outros deuses. E aí, Josias, ele assume o reinado, ele fala, não, agora não dá mais. Tudo que havia sido feito até então, a partir de agora vai cessar, porque somente o Deus de Israel vai ser cultuado nesse lugar. E ele começa um verdadeiro avivamento com todo o povo. Ele institui algumas comitivas para que pudessem viajar por aquelas cidades, por toda a região, e que pudessem destruir tudo que havia sido feito e consagrado para outros deuses. Só que a gente consegue ter um discernimento, lendo a respeito da história de Josias, que é algo que eu acho muito interessante, é que o verdadeiro avivamento, ele só ocorreu a partir do momento em que Josias teve encontro com a palavra de Deus, a partir do momento em que Josias teve encontro com as leis de Deus. Então, a gente pode ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 34, porque o escrivão do rei Josias, ele encontrou o livro da lei, e aqui no versículo 18, diz a palavra de Deus. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Meu irmão, eu imagino a situação de Josias quando ele leu o que dizia a lei do Senhor e ele falou assim, peraí, eu acho que tudo que os meus pais faziam já, os meus avós, os meus bisavós faziam, cara, não está de acordo com o que diz a lei do Senhor. Existem várias brechas que foram dadas, existem vários erros, existe muita heresia nesse reinado, existe muita heresia nesse povo. Eu imagino o que deve ter passado na cabeça de Josias, só que ele foi impactado de tal forma, de tal maneira com a palavra de Deus, que ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou diante de Deus. Eu creio que eu estou aqui conjecturando, eu creio que ele deve ter falado, Senhor, me perdoa por toda ignorância, por tanto tempo que eu passei sem conhecer verdadeiramente a sua palavra, por tanto tempo que eu passei sem entender realmente o que o Senhor deseja que o teu povo faça. Só que o que eu acho mais interessante, meu irmão, é que o rei Josias, a partir do momento que ele teve esse contato com a palavra, ele decidiu fazer diferente, ele decidiu ser diferente. E você que está ouvindo agora, será que você, depois de ter um encontro com a palavra de Deus, você tem feito diferente? Será que você tem sido transformado? A gente tem visto vários trabalhos de igreja, a gente tem visto a igreja crescendo como nunca. Só que para que a gente possa transformar, é necessário que a gente seja transformado. E foi isso que aconteceu com o rei Josias. Por mais que ele já buscasse, por mais que ele já se santificasse, quando ele entendeu que o que Deus nos convida a fazer é muito maior do que o que a gente imagina, ele decidiu ir além. Ele rompeu todas as barreiras. Ele decidiu mergulhar mais nas águas do Espírito, ele decidiu fazer muito mais do que os seus pais faziam. E é isso que eu quero te convidar, meu irmão. Que você também venha a ser impactado pela palavra de Deus, que você também venha a ser um agente transformador para gerar um avivamento na nossa geração. Assim como o rei Josias, que o teu avivamento ele não seja suficiente só pela tua vontade de fazer diferente. Que o teu avivamento ele seja sólido na palavra de Deus. Que o teu avivamento ele venha se fortalecer na palavra de Deus. A gente lê aqui também em Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Meu irmão, não são poucas as promessas que Deus tem para o nosso povo. Não são poucas as promessas que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Como diz a palavra de Deus, Ele derramará água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
Talvez você que esteja me ouvindo agora também seja sedento pela presença de Deus, sedento por ouvir mais o que Deus tem para te ouvir. Então eu quero te convidar para que você, em nome de Jesus, seja também alvo desse avivamento e que você, depois de ser transformado pela palavra de Deus, venha transformar uma geração que está perdida, uma geração que, assim como o povo de Judá naquela época, precisa ser exortado. Como diz a palavra de Deus, muitos apostatarão da fé. Quantos você tem visto, meu irmão, que não tem mais buscado a Deus? Quantos você tem visto que estão morrendo dentro da igreja porque buscam um Deus que não se manifesta, porque buscam um Deus que não tem se falado o coração deles? O Deus que nós servimos é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. O que tem mudado somos nós. O que tem mudado é o nosso coração que tem se endurecido para o que Deus quer falar. O que tem mudado são os nossos olhos que estão cheios de escamas para o que Deus quer nos mostrar. Então, meu irmão, eu quero declarar que em nome de Jesus, sobre a tua vida também haja um avivamento. Assim como o rei Josias, que era muito novo. Pelos relatos da palavra de Deus, a gente tem em mente que ele tinha entre 25 e 28 anos, ele era muito novo ainda. E mesmo assim, através da vida dele, foi gerado um avivamento tamanho que ele conseguiu transformar as estruturas de Judá. Eu quero te convidar para que você também, em nome de Jesus, venha transformar as estruturas da tua igreja, as estruturas da tua casa, as estruturas da tua cidade. Mas para isso, meu irmão, é necessário que você mude as estruturas do teu coração, quebrando o teu coração diante do Senhor, e com certeza você vai fazer parte desse grande avivamento. Quero te agradecer, você que está ligado aí na nossa rede. Acesse o nosso site, redejovensei.com.br. Semana que vem a gente está junto, em nome de Jesus.